Olá pessoal, então vamos exemplificar agora a utilização do comando repeat, tá? Repeat ele é considerado também um laço de repetição, assim como o comando para e o comando enquanto. O comando enquanto e o repita, eles são bem parecidos. O repeat ele vai ter uma estratégia de comparação ao final do laço de repetição e o enquanto ele tem uma comparação no início do seu comando, tá? Agora a gente vai estar utilizando e exemplificando o comando repita através aqui desse pequeno problema. Então, escrever a frase estou aprendendo a programar até que o usuário digite o caractere P para parar. Então, a partir do momento que o usuário digitar a tecla P e der um Enter, ele vai parar de mostrar a frase aqui de estou aprendendo a programar, ok? Então vamos lá. Qual é a sintaxe do comando repita? Repita, né? A gente digita a palavra repita até que. Vamos chamar uma variável, né, do tipo sair igual a P. Eu sempre começo primeiramente a escrever o meu algoritmo e depois eu vou percebendo quais as variáveis que eu utilizei no meu algoritmo e posteriormente eu coloco aqui na seção de variáveis, tá? Então, essa é a sintaxe do comando repita. Escreva a palavra repita e aqui está a minha condição. Então, eu chamei uma variável aqui de sair igual a P. Então, ele vai ficar nesse laço de repetição, ele vai ficar nesse looping aqui até que o usuário digite P. Tá ok? Então, o que vai ter que ficar nesse laço aqui? A frase estou aprendendo a programar. Então, vamos colocá-la aqui no meu laço de repetição. Então, eu tenho o meu laço de repetição do repita até, e ele vai ficar nesse looping escrevendo estou aprendendo a programar. Deixa eu melhorar aqui a indentação. Tá? Então, lembrando, o algoritmo ele é sequencial, ele vai lendo comando por comando, linha por linha. Aí o algoritmo ele entra no repeat, ele vai escrever na tela para o usuário essa frase. Aí eu tenho que utilizar o comando leia, né? Para quê? Para armazenar a informação, tá? Se ele quer parar ou não. Mas antes disso, eu escrevo na tela se ele deseja parar. Eu posso colocar aqui também um P para saber que a informação, que é esse caractere P que ele tem que digitar para que a gente saia, né, do comando. Ok? Então, eu estou utilizando a variável sair, então eu vou declarar essa variável sair, que é do tipo caractere. Poderia ser do tipo inteiro também, mas como eu estou trabalhando aqui com parar, com sair, ela é do tipo caractere. Tá ok? Então, relembrando, nós temos o algoritmo aqui para utilizar o comando repita. O comando repita ele vem com a condição, né? Ela vem com a comparação aqui de saída, do critério de saída aqui no final. O enquanto ele vai trabalhar o critério, né, de comparação aqui em cima. Tá? Então, o repita trabalha aqui embaixo. Eu preciso escrever essa frase até que o usuário peça para parar. Então, ele vai vir aqui, vai entrar nesse laço de repetição, ele vai escrever essa frase para o usuário, depois ele vai escrever novamente uma outra frase, perguntando se ele deseja continuar ou não. Eu vou ler qual é o caractere que ele digitou. Se esse caractere que ele digitou for P, eu vou sair do meu algoritmo. Tá? Essa que é a estratégia aí. Então, vamos executar para ver como é que fica. Então, está aqui, né? Ficou meio truncado, né? Então, mas a gente consegue perceber que, ó, estou aprendendo a programar. Essa primeira frase que a gente colocou aqui.
e depois em seguida eu pedi para escrever novamente. Deseja parar, né? Faltou um Rzinho ali. Se eu colocar como não, o que ele vai fazer? Ele vai escrever novamente. Colocar como não e assim sucessivamente. A partir do momento que eu colocar o caractere P, ele vai sair do meu algoritmo, tá? Então eu poderia melhorar um pouquinho aqui, colocar um escreval. A partir do momento que eu coloco um escreval, ele vai pular uma linha, vai deixar em 2 linhas. E eu poderia, por exemplo, também utilizar um comando aqui para limpar a tela, para não ficar a tela poluída com todas essas frases, tá? Vamos ver como é que ficou agora? Então aqui, já como eu coloquei anteriormente o L no escrevo, ele já pulou uma linha, né? Ele escreveu e pulou uma linha. Está perguntando se ele deseja parar. Se eu colocar não, ele vai limpar a tela. Pode perceber que ele limpou a tela e já escreveu novamente, ó. Certo? E a partir do momento quando eu colocar o caractere P, ele vai sair do meu laço de repetição. Ok?